O que eu quero ministrar sobre a vida de vocês começa em Romanos 1, capítulo 18. Mateus, coloca aí. A minha versão é a NVI. Romanos capítulo 1, versículo 18, está escrito: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Romanos já inicia falando para a gente que a glória de Deus é manifesta através das coisas do nosso dia a dia. Vemos a glória de Deus, vemos a presença de Deus na criação, nos céus, na terra, em nossas vidas. O sangue que corre por nossas veias, as células que estão no nosso sangue. Eu vi um vídeo no Instagram e foi muito fantástico, porque o homem falou assim: como não acreditar em Deus se tudo que está ao nosso redor é tão complexo? Como que o acaso criaria tais coisas? As células, as moléculas. Quando a gente estuda física, biologia, quando a gente vai ver, a gente vê que não tem como ser pelo acaso. Se passasse um pouco de oxigênio ou faltasse, não teria vida. Se a gravidade fosse um pouquinho mais elevada, não teria vida. É tudo na medida certa. E é isso que está dizendo aqui. Nós, homens, nos tornamos indesculpáveis. Não há desculpa para nós, porque nós estamos vendo Deus no nosso dia a dia, e nós estamos vendo Deus se manifestar em nosso meio. E continua, porque tendo conhecido a Deus, versículo 21, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Estamos diante de uma geração, estamos diante de um mundo que tem trocado a riqueza maior, a maior riqueza, que é Deus, por coisas terrenas, ídolos terrenos. E estes se tornam indesculpáveis. No grande dia, quando a humanidade toda chegar diante da presença de Deus, não haverá desculpas. Porque os servos do Senhor manifestam a glória dele, e vão manifestar até que ele venha. E você deve estar se perguntando: mas Marcelo, onde você quer chegar? Mais à frente, no versículo 28, está escrito: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conhecem o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Esse, para mim, é o retrato da atualidade. Esse versículo traz um retrato. Aqui Paulo está escrevendo aos romanos, a Roma, o povo de Roma.
Só que é tão atual porque ele descreve tão bem a sociedade atual, que se desfaz nos seus próprios prazeres e se desfaz nos seus próprios desejos. E o Senhor nos tem chamado para um tempo, um período. O Senhor está chamando nós para andar em santidade. Para andar em santidade. Para andar em total devoção ao Senhor. Algo que o Senhor de fato tem queimado no meu coração é arrependimento. Porque sem arrependimento, como veremos a Deus? E eu vou falar uma coisa para vocês: o ato de se arrepender, ele é contínuo, ele é todos os dias, ele é a todo instante, se arrependendo e abrindo mão de nós mesmos. O Senhor não quer que sejamos imparciais diante disso, mas Ele quer que nós tomemos uma atitude de estar entregue, uma atitude de estar arrependido. Em Mateus 3:2 está escrito: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo. O Senhor está voltando. Quando nós olhamos para os sinais, quando nós olhamos para o mundo hoje, nós vemos um mundo completamente cheio de iniquidades, cheio de maldades, sofismas, ídolos, hipocrisia, onde as pessoas se perdem em um segundo. Às vezes abrindo o telefone, é papum, vendo uma série, vendo um filme, escutando uma música. Porque tem coisas que nos afastam de Deus. Tem coisas que nos afastam veemente de Deus, nos tiram da presença de Deus com uma facilidade. E o Senhor quer que nós estejamos nesse lugar de entrega total, arrependimento, pois é chegado o reino dos céus, está próximo, está próximo. E se estamos nesse lugar de arrependimento, gente, vamos desfrutar de algo sobrenatural na presença de Deus. Bênçãos sem fim, bênçãos sem medidas. E eu sei que muitos aqui às vezes querem ver a sua casa salva. Querem ver esse arrependimento chegando dentro dos lares. Esse arrependimento chegando lá fora, inundando lá fora, é o que eu mais desejo. É o que eu mais desejo. Uma geração arrependida. Uma geração que abre mão dos seus próprios desejos, deleites, para desfrutar da presença de Deus. E para isso deve começar em nós, essa obra. A gente vai ver Jesus falando isso. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é possível que tudo o que tem acontecido seja em vão. E não pode ser. E eu trago essa mensagem. Às vezes você pode estar falando assim: Marcelo, você tem falado sobre isso, né? Diversas vezes, e tenho de fato, porque tem queimado dentro de mim. Essa mensagem tem queimado dentro de mim. Tem queimado dentro de mim porque o Senhor não quer nós omissos. Esses atos que nós fazemos aqui é para ser profético mesmo. Às vezes você não tem nem força para orar com o seu irmão. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês: quando a gente se coloca no lugar de orar por outra pessoa, meus irmãos, é poderoso. Quantas e quantas vezes eu subi nesse altar sem querendo estar aqui. E foram nesses momentos que eu vi a glória de Deus ser manifesta de uma maneira tremenda. Por quê? Eu nem queria estar aqui, Deus.
Mas o Senhor está fazendo, faz. E hoje eu quero estar aqui, hoje eu estou aqui, e eu falo, Senhor, faz. E você tem que fazer isso. Falar, Senhor, gera arrependimento no meu coração. Senhor, gera vida no meu coração, gera isso dentro do meu coração, Deus. Nós temos vícios, nós temos prazeres, nós temos. Mas é chegado essa hora em que devemos abrir espaço para Ele agir. É ser vencido. Imagine se você... Não dá, uma hora cai por terra. Mas quantos de nós lutam contra a presença de Deus? A nossa carne, o nosso eu luta contra a presença, para não deixar com que nós venhamos desfrutar disso. E sempre foi assim, e vai continuar sendo assim. Mas sabe o que é? É você se dar por vencido. Imagina a seguinte situação. Tem um exército, tem 2 exércitos lutando. E um é maior que o outro. E a galera tá lá lutando, guerreando, dando sangue. Só que chega uma hora que eles falam assim, a gente não vai conseguir. Nós vamos nos render. É isso que Deus quer de nós. Como resistir? Como? E o Senhor quer gerar esse arrependimento. Isso tem mexido muito comigo, porque tanto se fala sobre o poder, a presença, o mover de Deus. E eu vejo igrejas e mais igrejas que ficam nesse oba-oba de, canta, faz isso, faz aquilo outro. Mas não tem arrependimento. Não tem arrependimento. Como veremos a Deus? Em João 4, 23, 24. Deixa eu abrir aqui. Está escrito, João 4, 23, 24. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu iniciei essa palavra apontando para o que temos vivido em Romanos. Voltei a Mateus, que diz, arrependam-se. E agora eu venho para João 4, 23, 24 e digo, chegou a hora. Chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Com toda entrega, devoção. Com tudo de nós. Porque somos templo vivo do Senhor. Somos templo do Senhor. E devemos deixar Ele limpar, Ele curar, Ele agir, não resistir, para que Ele possa fazer. Eu tive que passar por esse processo. E esse processo, ele é contínuo. Eu digo isso a vocês, tá? É contínuo, é todos os dias. De estar limpando. As mulheres, todos os dias aí, passando pano na casa, limpando, tirando poeira. E bota poeira, né, que esse tempo. É poeira, é fumaça, e tem que limpar e tirar.
A gente tem que ser assim no nosso coração, todo dia. Arrancar aquilo que não provém de Deus. Limpar. Viver esse arrependimento. Viver essa devoção, viver essa entrega. Porque chegou a hora. Chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A gente tem desfrutado de algo tão poderoso dentro dessa casa aqui, que às vezes eu vejo pessoas que não estão às vezes na mesma sintonia e que ficam meio perdidas. E o nosso papel como irmãos é fazer com que haja essa sintonização geral. E esse fogo que está em nós, queimando no nosso coração, ser passado adiante. Ser passado adiante. Em Lucas 10, 18. Está escrito. Lucas 10, 18. Jesus estava falando com os discípulos e ele disse: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. O Senhor escreve os nossos nomes nos céus. Se estamos arrependidos, Ele escreve. Se andamos em santidade, o nosso nome está escrito. E se vivemos essa vida, Ele derrama sobre nós, já está liberado, já está decretado, que há a autoridade do Senhor sobre as nossas vidas, que há a autoridade do Senhor sobre nós. Essa palavra se perpetua e vale até os dias de hoje. Então, quando falar assim, fulano, ora, declara sobre a vida do seu irmão, declara, porque o Senhor, porque gente, não é nós quem fazemos, é Ele quem faz. E nesse tempo, temos que transbordar esse arrependimento. É muito doido isso, né? Transbordar o arrependimento. E como, Marcelo, que eu vou fazer isso? Meu irmão, se você tem um coração arrependido, Deus, as pessoas ao olharem para você, eles verão a glória de Deus sobre a sua vida. A gente vai abandonando as coisas, a gente vai deixando as coisas de lado, porque a gente fala, eu não preciso disso. Sabe por quê? À medida que a gente caminha, a gente vai entendendo a dimensão do poder e da presença de Deus. A gente vai entendendo a dimensão da presença de Deus. E você fala, Senhor, como Tu és grande. Senhor, como Tu és grande. Senhor, como o Senhor é poderoso. Senhor, eu abro mão disso, eu abro mão daquilo, eu abro mão disso, eu abro mão daquilo. Sabe por quê? Porque você vai experimentando de uma totalidade na presença de Deus, que só Ele pode trazer, que só Ele pode fazer, porque só Ele é. Porque só Ele é. E sabe o que acontece? Quando entendemos isso, quando passamos a ver isso, você fala, meu Pai, que cruz pesada, mas eu vou carregar até o fim. Porque o Senhor carregou por mim. E eu, por amor a Ti, vou levar. Vou me arrepender. E vou viver em santidade ao Senhor. Me separando, me santificando. Porque nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro que venceu. Nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro que venceu. É o sangue dele que nos purifica, que nos limpa. E que poder. E que glória. E que graça poderosa é essa.
Sabe por que eu digo isso? Porque hoje eu olho para mim e eu falo, meu Deus, quão pequeno eu sou diante disso. E eu sinceramente me sinto um nada. Só que eu me alegro tanto em me sentir nada, porque Ele é tudo. A minha alegria hoje é abrir mão de mim mesmo todos os dias por amor a Ele. E essas lágrimas que vocês estão vendo aqui é porque queima e arde. Isso arde, sabe? O meu sentimento, o que eu sinto nisso, meus irmãos, como é que eu posso escrever isso? É como se fosse um leão que me rasgasse inteiro, me dilacerasse, sabe? Eu sinto isso diante da presença de Deus. É violento, me derruba, me destrói, mas isso num bom sentido, porque a gente olha para Ele, a gente encontra nele isso, essa presença, essa beleza que só Ele tem, que só Ele tem. E Ele diz para nós: vocês têm autoridade. Maridos, homens de lares, meus irmãos, se vocês soubessem o poder que vocês têm dentro da casa de vocês, quando vocês oram pelos seus filhos, quando vocês oram pelas suas esposas, quando vocês abrem a boca e profetizam. Eu falo isso porque eu vivo isso, eu experimento isso lá dentro de casa com meu pai. Meu pai, quando ele abre a boca, eu vou compartilhar uma experiência com vocês um dia, uma semana, ano passado, que a loja estava mal, sabe? A loja estava mal. E meu pai falou assim, meu bem, falou para minha mãe, hoje vai vender 4.000. Vendeu 4.000. E quando ele abre a boca para profetizar, meus irmãos, acontece coisas extraordinárias dentro de casa. Maridos, Deus deu autoridade sobre vocês. Esposas, vocês edificam lares de vocês com a presença. Vocês são intercessoras para ombrar, para trazer mais da presença, para trazer mais desse perfume suave para dentro de casa. Os filhos que aqui estão são chamados para serem profetas, chamados para serem discípulos de Cristo e exalar da presença dEle. Há uma responsabilidade sobre nós que somos povo de Deus. E às vezes a gente olha e fala, meu Deus, como isso é pesado. Mas não. É a nossa carne, é o nosso eu, sabe, que tenta limitar essa presença, esse poder. Mas quando você está entregue, meu irmão, você voa. Você voa na presença de Deus. E é isso. É tempo de arrependimento. Chegou a hora e Ele nos deu autoridade. Não é fácil. Não é fácil. Quando a gente vê a convocação, vocês vão entender, calma lá, não quero assustar, não fique com medo não, irmãos. Deixa eu achar aqui. Quando a gente vê Paulo escrevendo a Timóteo, a convocação que ele faz para o jovem Timóteo, a gente vai ver ele falando coisas tremendas para ele. Olha só, já está de cara aqui em Timóteo 5, ele começa a dar conselhos, e Timóteo 5:22 está escrito: não se precipite em impor as mãos sobre ninguém, e não participe dos pecados
dos outros. Conserve-se puro. Conserve-se puro. A gente vai ver em Timóteo 4, Paulo dizendo: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos em ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Nesses últimos dias, olha o que está acontecendo. Há enganadores em nosso meio, que nos enganam, que tentam nos afastar da presença de Deus. Em 2 Timóteo, ele vai falar, deixa eu só achar aqui ó, 2 Timóteo 22, 21, Mateus, 2 Timóteo 21, coloca aí. Se alguém se purificar dessas coisas, das coisas mundanas, dos prazeres, dos desejos, trazendo contexto para vocês, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. E ele continua dizendo a Timóteo: fuja dos desejos malignos da juventude. Vou colocar melhor: fuja dos desejos malignos da carne e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento. Ai, Senhor, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. O Senhor está falando, servos, Paulo está falando ao servo do Senhor: se mantenha firme, se mantenha fiel em santidade e em paciência, ensinando. A gente diz muito, eu mesmo estou falando aqui, a gente tem que gerar arrependimento, levar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é cruz, mas muitos de nós não têm a paciência de se entrar alguém sujo, completamente sujo, pecador dentro dessa igreja, nós nem olhamos na cara. Isso é o papel do cristão? O que Jesus ensina? Ele carregou a cruz por nós. Aqueles que estão caídos, devemos ajudar a levantar. Nesse tempo, através desse arrependimento que é gerado, através dessa vida que é gerada. Quantos e quantos precisam? Quantos e quantos precisam? Em 2 Timóteo 4, Paulo vai dizer: na presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. É uma convocação.
Mais uma vez, eu quero deixar claro, é uma convocação. Isso é uma convocação de Deus para as nossas vidas. Isso é uma convocação de Deus para a igreja. Arrependam-se, tomem a cruz de vocês, sigam a Cristo, pois é chegada a hora e já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. E então há essa convocação. Virá o tempo em que não suportarão essa doutrina, mas há aquele justo, fiel e verdadeiro, que a palavra é vida, que a palavra é viva e que manifesta o poder dele com toda a autoridade, pois não há no céu, na terra e nem debaixo dela principado, potestade ou homem que irá barrar aquilo que Deus vai fazer nesse tempo, aquilo que Deus vai fazer nesses dias. Eu não sei se você está entendendo a dimensão, mas daquilo que Deus quer derramar e cantarabás, arrependimento sobre o coração daqueles que estão perdidos, daqueles que estão aflitos, daqueles que estão angustiados. O Espírito Santo geme e chora e clama para que haja vida. Meu Deus, gente. Quem aqui já foi numa universidade nos dias atuais? Ninguém nunca pisou dentro de uma universidade. Quando a gente vê aqueles jovens, eu olho e vejo nos olhos a falta de vida, uma profundidade, uma falta de vida, não tem propósito. Olha o que o diabo tem gerado nessa geração: fraqueza, homens e mulheres sem propósito. Ele deturpa de uma tal forma que não há propósito. Você pode ser o que você quiser ser, você pode viver a sua vida do seu jeito. Se te faz bem, que mal tem? Engano, mentira. E nós, não estou falando que é errado orar por nós mesmos, mas nós nos pegamos tão preocupados com nós mesmos que esquecemos de orar pelo próximo. Esquecemos de orar por quem está dentro e debaixo do nosso teto. Igreja, desperta. Desperta. E eu te pergunto essa manhã, para encerrarmos: Você quer assumir essa responsabilidade? Aí você vai falar: Marcelo, mas eu não dou conta. Dá, irmão. Dá. Porque a obra ela não é sua, ela é de Deus. Não precisa levantar a mão, não precisa vir aqui na frente, não. Mas é uma pergunta para você responder dentro do seu próprio coração. Porque o Senhor, Ele quer fazer. E o Senhor precisa de pessoas, trabalhadores, arrependidos, entregues. E Paulo vai alertar Timóteo: é uma obra que às vezes ela vai parecer pesada demais. Que ela é até. Mas é Deus quem sustenta. E quão poderoso é estar nesse lugar onde as minhas lágrimas podem cair aos pés de Cristo. Quão poderoso é isso. Feche seus olhos.